NemoClaw. Confesso que essa tecnologia é extremamente disruptiva, é algo que eu estou explorando já fazem alguns meses, e estou bem surpreso com o tipo de coisa que a gente consegue fazer usando esses agentes todos. Vocês, um pouco sobre o que são esses agentes de AI, por que isso muda o mundo da computação, o que é o NVIDIA NemoClaw, como utilizar. E uma coisa legal, estamos anunciando hoje um curso gratuito de agentes e de NemoClaw da NVIDIA. E a parte mais legal, o curso está traduzido para português e espanhol. Então, no final da apresentação, eu vou deixar um link com todas as instruções para todo mundo poder aprender tudo isso com calma, sentado, com conforto em casa, estudar e começar finalmente a desenvolver agentes com essas novas tecnologias. Sou João Mar Silva, gerente de relacionamento com desenvolvedores da NVIDIA para a América Latina, e vamos lá falar então sobre os agentes e sobre o NemoClaw. Os agentes de inteligência artificial, eles evoluíram muito ao longo dos anos, e se a gente for olhar como que isso tudo aconteceu, tudo começou lá atrás com o lançamento do ChatGPT. A gente teve os modelos fundacionais, a gente teve a possibilidade de fazer prompts multi-turn, ou seja, você começa uma conversa com uma LLM e você vai refinando aquela conversa com ela. Depois, em 2025, a gente tem o lançamento do DeepSeek, que o reasoning aumentou drasticamente. Eu não gosto de traduzir reasoning como raciocínio, mas é algo bem parecido. E com isso a gente conseguiu começar a ter muito mais resultado nessas interações. E aí começar a explorar mais o desenvolvimento de agentes usando tecnologias como o Creo AI, como o LangChain, Langflow, que também é um projeto brasileiro junto com o Creo AI. E criar a evolução dos agentes. Até que em janeiro de 2026... literalmente uma revolução, lançam o OpenClaw. A gente tem 1000 vezes mais capacidade de resolver coisas através dos agentes depois do lançamento do OpenClaw. O OpenClaw, ele trouxe para o mundo dos agentes o que a gente chama de momento ChatGPT. Ele é o projeto dentro do GitHub que teve o maior número de estrelas no menor período de tempo. E isso é muito impressionante, porque em questão de semanas ele já tinha mais like do que o Linux, do que o React, do que o Kubernetes. E isso foi algo bem impressionante, e o que o OpenClaw consegue fazer é realmente impressionante. Ele é um grande orquestrador de agentes, ele é um sistema operacional para agentes, mas ele não é a única forma de você fazer o desenvolvimento de agentes. Eu vou explorar isso daqui a pouquinho. Vou colocar um vídeo aqui para vocês para contar um pouquinho da história do NemoClaw e do OpenClaw. An open source project just dropped. Andre Karpathy has just launched something called Research is a huge deal. You give an AI agent a task, go to sleep, it runs 100 experiments overnight, keeping what works and killing what doesn't. I really love what my stuff enables that person to do. And we had like one guy, he told me like he installed it as his 60-year-old dad, and like they made beer, connected the machine via Bluetooth to OpenClaw. And then we automated everything, including the whole website for people to order. Lobsterlager fertig sein.
Everyone is talking about OpenClaw. 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 We want to build OpenClaw with OpenClaw. What is OpenClaw? Hundreds of people are queuing up for lobsters in Shenzhen. Believe it or not, there's already a claw con. Bom, o OpenClaw, então, como eu falei, foi o software que nos permitiu aí pela primeira vez explorar muito esse mundo da automação e da criação dos agentes. Eu não sei se vocês repararam no vídeo, mas existe a frase: você constrói o OpenClaw usando o OpenClaw. É mais ou menos isso. É um software extremamente poderoso, muito legal de usar, mas tem diversos riscos associados a ele. Principalmente porque, quando você instala um OpenClaw numa máquina, ele domina a máquina toda. Ele tem acesso a todos os arquivos, ele tem acesso a toda a comunicação de rede, ele pode fazer literalmente qualquer coisa na sua própria máquina. Então, tem que tomar muito cuidado para utilizar ele. O NemoClaw foi criado pela NVIDIA para a gente ter uma forma segura de rodar o OpenClaw, mas hoje ele já expandiu muito além do OpenClaw. É uma forma segura da gente executar orquestradores de agentes dentro de qualquer ambiente. Vocês já vão entender o motivo disso. Basicamente, qual que é a diferença da utilização de LLMs com agentes e sem agentes? Sem agentes, o que a gente faz basicamente é ficar interagindo com os prompts o tempo todo e refinando a tarefa e refinando a execução, mas a gente tem que ficar interagindo o tempo todo até que ele, de fato, consiga resolver ou nos dar a solução porque a gente pediu executar a tarefa. Os agentes, eles usam as LLMs e o que a gente chama de harness. Harness é a capacidade de observar o contexto e entender um contexto, compreender um contexto de onde ele está, observar esse contexto perante ao que foi pedido para ele através de um prompt, orquestrar a comunicação com outros agentes que estão fazendo a mesma coisa, acessar ferramentas e skills, que são os skills ou os claws do OpenClaw, são basicamente habilidades que a gente consegue colocar dentro do agente para ensinar ele a fazer coisas novas. Tudo isso com segurança e governança. E aí ele, com base no contexto, com base no que foi pedido, ele vai observar o mundo ao redor, vai ver o que ele tem de ferramenta, vai raciocinar, ou fazer o reason melhor, para descobrir o que ele tem que executar, vai atuar, vai ver o resultado do que ele fez e vai voltar nesse loop até que ele dê solução para aquilo que a gente pediu para ele resolver. Tudo isso com uma memória para manter o contexto da informação. Isso, na prática, significa que pela primeira vez na história, desde que a gente criou a tecnologia da informação, a gente consegue, através da computação, resolver problemas reais. Vocês viram nos vídeos de exemplo lá, eu tinha o OpenClaw fazendo o projeto de uma garra, de um braço mecânico, ele estava usando como ferramentas da NVIDIA, como o Isaac Sim, o Isaac Jim, para fazer o treinamento e os testes. Depois a gente usou o OpenClaw para fazer... para criar vídeos para um carro autônomo, usando o Alpamar e usando o Cosmos da NVIDIA. Então, você consegue conectar o harness dos agentes com praticamente qualquer ferramenta de software e de hardware, porque vocês viram o OpenClaw conectado a uma máquina que faz cerveja. Então, você consegue conectar os agentes a praticamente qualquer coisa que a gente queira através da tecnologia da informação. E aí que é o grande pulo no que a gente consegue fazer com agentes. Hoje eu consigo pedir para um agente resolver um problema real. Cria um código para mim que faça isso, faça uma compra de passagem na internet, quero ir daqui para o Rio de Janeiro no dia tal, descobre qual que é o melhor horário, o voo mais barato, qualquer companhia aérea. Eu posso, inclusive, pedir para ele comprar para mim, reservar assento, ver quais são as opções de hotel, enfim. O céu é o limite para o que a gente pode fazer com ele dentro do ambiente corporativo. Então, as possibilidades são gigantescas. Eu posso acessar sistemas já existentes, eu posso buscar informação de que ela esteja, me conectar com o sistema de RAG, me conectar com agentes extremamente específicos para algumas áreas da empresa e resolver tarefas complexas. Não estou dizendo que o humano deixa de ser necessário, sempre é importante ter o human in the loop, a gente consegue construir isso com eles, mas os agentes conseguem, de fato, resolver problemas complexos, e o legal é que eles trabalham 24/7. Eu posso ter que fazer um relatório muito complexo, aliás, esse é o caso de uso meu, pessoal, eu tenho o OpenClaw e o NemoClaw rodando aqui numa placa Jetson da NVIDIA, que é até uma placa com pouca capacidade de processamento, mas eu estou usando o NemoTron Ultra dentro da nuvem da NVIDIA, que eu vou ensinar vocês como usar isso de forma gratuita.
E esse cara aqui, para mim, eu converso com ele através do Telegram e já teve caso real de eu estar em evento na rua, precisar preparar dado para montar relatório com dado de startup, dado de mercado, etc. E eu pedi para ele, olha, eu preciso montar um relatório com essas informações, levanta os dados para mim, monta a tabela com isso, com aquilo, com aquele outro, sumariza isso em determinados tópicos e vai me mostrando o avanço do que você está fazendo a cada 2 horas. E deixei ele trabalhando aqui. Ele foi trabalhando, foi juntando as informações, foi me passando através do Telegram o que ele estava fazendo, e eu fui direcionando ele, isso está bom, aquilo não está, etc. Quando acabou o evento, eu cheguei em casa, eu estava com todo o material pronto para eu montar a apresentação. O que eu fiz foi simplesmente pegar esse material, usar um outro agente que eu utilizo no dia a dia no mundo corporativo, e em 20 minutos a minha apresentação estava pronta. Ele realmente resolve problemas do dia a dia para a gente, e isso é o que os agentes fazem, né? Existem agentes que você pode trabalhar junto aos provedores de LLM, então você tem o Codex, que é bem legal, o Cloud tem uma série de ferramentas, todos eles têm. O que eu vou mostrar aqui é como implementar tudo isso dentro da sua própria infraestrutura, utilizando uma série de bibliotecas que são excelentes para isso. A NVIDIA tem o Agent Toolkit para Enterprise AI, que basicamente é uma série de building blocks para você criar agentes especializados. Então, a grande caixa para a gente fazer isso é o NemoClaw, para você colocar o harness do teu agente lá dentro, né? Ele vai trabalhar utilizando tudo que a gente consegue utilizar de hardware da forma adequada, então CPU onde fizer sentido, GPU onde fizer sentido, DPU onde fizer sentido. A gente consegue conectar isso com diversos skills que a NVIDIA já desenvolveu e estão prontos para uso. Um deles é o AIQ, que é para você fazer deep research, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. A gente tem skill para fazer retriever, que é basicamente o RAG. A gente tem skill para fazer integração com base de dados vetorial, com processamento de dados tradicional de data frame. Para otimização de rota, é uma dos skills que a gente tem, que é o Coopt, para integrar com o NIMO e diversos outros tipos de ferramentas de agentes da NVIDIA. E, além disso, a gente tem uma série de modelos, principalmente o Nemotron, que são os modelos hoje com maior reasoning, maior throughput que a gente tem na indústria, e a gente tem tecnologias como o Dynamo, que é para inferência distribuída e acelerada, e o NIM, que são microserviços, que eu vou mostrar para vocês já já o que é tudo isso. Então, a gente tem todos os building blocks que você precisa para começar a trabalhar dentro do mundo corporativo, do mundo enterprise, com criação de agentes, com segurança, para resolver os seus problemas. E o que a gente pode usar hoje de harness lá dentro? O OpenClaw foi o primeiro, como vocês estão vendo aí, mas a gente hoje consegue usar o NUS, o LangChain, o OpenCode, o OpenHands, e você pode, inclusive, implementar o teu próprio pipeline de harness com a ferramenta ou com as tecnologias que você quiser utilizar. O legal é que o NemoClaw vai te dar esse ambiente seguro para você poder fazer esse desenvolvimento, poder fazer o deploy e escalar a distribuição desses agentes dentro da empresa. O NemoClaw, ele é um blueprint aberto para que você possa criar agentes autônomos com baixo custo, de forma totalmente customizável, com um controle e com segurança, que é o mais importante. A gente consegue trabalhar hoje com Hermes, a gente consegue trabalhar com LangChain para Deep Agents, é uma tecnologia muito legal que acabou de ser otimizada para o Nemotron, eu já vou falar dela. A gente consegue trabalhar com o OpenClaw, ou você pode escrever e trazer o seu próprio harness. Esses blueprints vão ter modelos, vão ter algumas recomendações de harness prontos, runtime e toda a otimização para o hardware da NVIDIA, e o mais legal, você consegue fazer isso de forma distribuída. Vê o caso do que eu estou usando aqui, eu tenho uma Jetson que está aqui ligada na minha mesa, eu estou rodando o NemoClaw dentro dela, e eu tenho várias LLMs espalhadas por aí para poder rodar isso. Já tive uma DGX Spark aqui, eu tinha as LLMs, inclusive, dentro da própria DGX Spark. O core do NemoClaw é o OpenShell, que é um ambiente seguro para você poder executar aplicações. Então, basicamente, o que o OpenShell faz é que ele tem um gateway que você controla através de uma série de políticas. Imagina que ele é uma caixa de software que ele tem a política de deny all by default. Então, quando você levanta o OpenShell, ele está completamente desconectado de toda a conexão de rede, de todo o sistema de arquivos e de todo o sistema de processamento do teu computador local. Ele literalmente é uma gaiola que não tem acesso a absolutamente nada, a não ser que você, de forma explícita, dê acesso. Isso faz com que ele seja uma excelente ferramenta para você rodar qualquer coisa completamente isolado do teu ambiente computacional. E por isso que a gente usa ele
para trabalhar com os agentes. O OpenShell está estendendo o uso para além desse caso de uso de agentes. Ele está sendo integrado com o Ubuntu, com o Windows e com o OpenShift, e ele serve de verdade como uma grande gaiola extremamente segura para você rodar qualquer coisa de forma controlada. Dentro do OpenShell, a gente consegue ter sandbox para você trabalhar, por exemplo, com agentes de codificação. Então, eu posso colocar lá dentro Cloud, posso colocar Codex, posso colocar orquestração de agentes, que é o caso do que a gente faz com o OpenShell, com o OpenClaw, por exemplo, e posso criar diversas sandbox dentro do mesmo ambiente, de tal forma que elas conversem entre si dentro desse ambiente, mas eu tenho total controle do que vai ser acessado fora desse ambiente. Então, é literalmente uma caixa. Imagina que é um computador que quando você liga, o Wi-Fi está desligado e ele não tem acesso a disco, não tem acesso a nada. Tudo que ele vai fazer, a gente tem que dar o acesso na mão. Isso é extremamente importante para a gente poder garantir a segurança do que a gente está executando. O OpenClaw é esse grande orquestrador. Como eu falei, ele é extremamente poderoso. A gente consegue expandir o OpenClaw através de uma série de skills, que a gente chama de claws, que existem em diversos repositórios da internet hoje. E o grande risco do OpenClaw é que existem muitos skills que são maliciosos. Existem skills que foram testados, certificados, mas tem muito skill distribuído na internet que são maliciosos. Então, esse skill, por exemplo, você pega para ele acessar a tua agenda, teu calendário do Google, te ajudar a marcar compromisso, e de repente lá no meio dele tem uma linha maliciosa que vai ler um arquivo seu de senha ou de dado pessoal que você tem e mandar isso para algum servidor. Então, o OpenClaw, os skills podem fazer isso. Quando a gente usa eles dentro do NemoClaw, eu tenho todo um ferramental de segurança dentro do NemoClaw para evitar que o OpenClaw possa sair por aí fazendo muita maluquice. Primeira dica, cuidado com o que vocês pedem para o OpenClaw, porque ele vai executar o que ele entendeu que vocês pedirem. Imagina que eu tenho lá um projeto que está na minha máquina, está sincado com o GitHub, eu estou trabalhando há meses, e aí começa a dar muito problema, ele começa a me ajudar, chega uma hora eu resolvo falar para ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar um projeto novo com base em tudo que a gente aprendeu nesse? Legal, provavelmente ele vai criar um projeto novo do zero, vai pegar o código que está funcionando e jogar para dentro. Vai dar certo. Mas se você estiver distraído e falar para ele, vamos matar esse projeto e começar um novo, provavelmente o que ele vai fazer é deletar todo o que ele tem armazenado na tua máquina, no GitHub, onde quer que esteja, e começar um projeto novo. Então tem que tomar muito cuidado, porque ele é poderoso e faz o que ele entendeu que você pediu para ele, não necessariamente o que você acha que pediu, e aí começa o desafio de trabalhar com o OpenClaw. Dentro do NemoClaw, a gente começa com guarda-rail de rede, então ele não tem acesso a absolutamente nenhuma conexão de rede, nenhum site, nenhuma API, nenhum microserviço, a não ser que você explicitamente diga para ele qual é o endpoint, qual é a porta e o mais legal, quais são os binários que ele pode utilizar para acessar aquele recurso. Ele tem uma policy engine que você consegue criar diversas políticas, você consegue fazer isso através de configuração, para que ele já levante com as configurações feitas. Você consegue fazer isso através da linha de comando enquanto ele está em execução para vocês poderem fazer testes. E ele tem, inclusive, uma Terminal UI que te permite, em tempo real, ver o que está acontecendo. Então, eu tenho o NemoClaw rodando. Eu falo para ele qual a previsão do tempo amanhã para São Paulo. Pelo padrão dele, na hora que ele rodar isso a primeira vez, ele vai dar um erro e falar, eu não consigo acessar o site de previsão do tempo. Quando eu entrar dentro da interface do OpenShell, eu vou ver lá que ele tentou fazer um acesso a determinado site, determinado recurso de rede, e que ele foi barrado. Eu posso ali dizer para ele, aceita temporariamente para testar, eu posso dizer, e aí eu vou lá e testo, funcionou, está do jeito que eu quero, eu falo, olha, transforma isso numa regra agora para mim, na próxima vez que eu reiniciar ele está pronto. Então, esse guarda-rail de rede é extremamente importante e a mesma coisa vale para disco. Ele vai tentar acessar qualquer informação na tua rede ou dentro da tua própria máquina, vai ser negado, o OpenClaw vai dar um erro, você entra lá no OpenShell e você vai descobrir o que ele tentou acessar, quem tentou acessar e o porquê que aquilo deu errado. Ele tem também algo muito interessante, que é a capacidade da gente configurar um roteador de privacidade. E por que isso é legal? Eu posso dizer para ele o seguinte, determinadas informações e determinados dados eu não quero que saia da minha infraestrutura.
Portanto, quando você tiver que usar uma LLM para poder trabalhar com esses dados, você vai usar esta LLM que está aqui dentro da minha casa ou está aqui dentro da minha infraestrutura, não importa se é seu tenant num provedor de nuvem, se é teu data center, se é teu servidor local, ou como no meu caso, eu tenho uma LLM muito pequenininha rodando na Jetson e algumas coisas de dado pessoal meu, eu só deixo ele processar local. O dado não sai da minha Jetson de forma alguma, mesmo vale para qualquer outra plataforma. Então, esse Privacy Router ajuda bastante a gente fazer o roteamento de qual LLM vai ser utilizado de acordo com o que a gente está pedindo para ele fazer, principalmente para proteger os dados de privacidade. Ele tem mais uma série de ferramentas para detecção de dado pessoal, para uma série de outros filtros que você consegue colocar, é extremamente poderoso. Então, usar o OpenClaw dentro do NemoClaw é garantir que o NemoClaw não vai fazer nenhuma grande arte aí quando ele estiver em execução. Tá? E se vocês procurarem na internet, tem casos hilários de coisas que o OpenClaw fez sem que as pessoas entendessem muito bem o que ele estava fazendo. Tem alguns casos meio assustadores assim, mas vale a pena olhar, tá? Então, primeira dica, quero brincar com o OpenClaw, não sei como é que eu começo, pode olhar um monte de tutorial, ver um monte de coisa, mas se for rodar ele na tua infraestrutura, se for rodar ele na tua máquina, roda ele dentro do NemoClaw. O NemoClaw, se vocês procurarem NemoClaw e NVIDIA, vão cair no site do NemoClaw, é um script que você roda no terminal, ele baixa, ele instala tudo, já configura para você guarda-reio inicial de rede, se você quiser, para conexão com LLM, com serviço de busca, com uma série de outras coisas. E também você pode acessar qualquer provedor aí de modelos de fronteira que a gente tem, de modelos de LLMs em geral. Essa aqui é a estrutura de como a gente trabalha com o NemoClaw para agentes do Hermes. Então, eu tenho lá um grupo de usuários e agentes, a gente usa o Slack para fazer a comunicação dentro do OpenShell. Tem o meu time de agentes dentro do Hermes e a gente consegue fazer toda a orquestração usando o Nemotron 3 Ultra, disparar agentes específicos e acessar diversas ferramentas. É uma forma de fazer a integração. O OpenClaw, eu esqueci de comentar com vocês, eu consigo me comunicar com ele através de diversas formas, através de API, através de chamada direta, através de clientes que já existem para ele. Mas o mais legal é que ele se integra com a maior parte dos softwares de mensageria, com Slack, com Telegram, com WhatsApp, com uma série de coisas que a gente pode usar para acessar. Eu, pessoalmente, trabalho muito com o Telegram, então eu interajo direto com o meu OpenClaw através do Telegram. E aí, para cada tipo de harness, a gente consegue fazer um acesso diferente ou usar uma ferramenta de comunicação diferente, inclusive integrar, e lembra, um agente pode conversar com o outro, a coisa começa ficando bem interessante. Os blueprints do NemoClaw, a gente já tem lá todos os principais modelos para você fazer reasoning, tem o OpenShell, que é o que a gente usa no NemoClaw para fazer toda a segurança, e tem todos os agentes que eu já comentei que são suportados para a gente poder fazer o harness e automação. E com isso a gente consegue acessar dados de diversas fontes possíveis, APIs e serviços distribuídos por aí, sistemas internos, e o mais legal, a gente consegue rodar isso desde cloud até edge devices, como é o meu caso. Estou com uma Jetsonzinha Nano aqui e estou me divertindo bastante com o NemoClaw e o OpenClaw dentro dela. Esse aqui é um blueprint que a gente tem, que é o AIQ, e aqui tem algo muito interessante. A gente trabalhou muito com o grupo, com os desenvolvedores do LangChain, para a gente fazer muito ajuste dentro do LangChain para trabalhar com o Nemotron 3 Super ou Nemotron 3 Ultra. Então, para você fazer Deep Agents, a gente tem esse blueprint aqui, que é o AIQ, e basicamente o que esse blueprint faz é algo muito interessante. Ele tem toda a infraestrutura de software pronta para você criar essa estrutura de processamento de agentes. Ele pode ser, inclusive, utilizado como se fosse um skill dentro do teu próprio agente. Quando a gente trabalha com modelo aberto, a gente está falando de 50% de redução de custo de inferência. E o que basicamente o AIQ faz é que quando você pede para ele fazer alguma coisa, alguma pesquisa, buscar alguma informação, ele primeiro tem um roteador de intenção. Ele entende através de LangGraph, o que é que você quer fazer, e ele decide, olha, isso aqui é algo mais simples, que eu consigo resolver com um agente mais simples, com menos recurso, e aí ele joga para esse Shallow Researcher, e aí ele começa a fazer a pesquisa, de trazer as informações,
Ou ele decide que não, isso aqui é um problema mais complexo, eu vou precisar de vários subagentes para executar essa tarefa, e aí que o LangChain Agent entra em ação, ele consegue criar esses subagentes para fazer o desenvolvimento que você quer, e ele consegue fazer a orquestração. E evidente, você pode já deixar tudo isso pronto, dizer para ele, olha, quando chegar uma tarefa X, por exemplo, uma solicitação de férias do funcionário para o RH, eu preciso que você verifique todas essas coisas aqui, e aí eu consigo criar subagentes que são específicos para acessar cada sistema corporativo que eu tenho, ver cada validação possível, incluindo validações com Human in the Loop, e ele faz essa orquestração toda para você. Esse blueprint está pronto para ser utilizado, está tudo documentado dentro do build da NVIDIA. Eu vou mostrar para vocês o build e mostrar onde está isso para quem quiser utilizar depois. O Deep Agent, como eu falei, do LangChain, hoje trabalha com todas as ferramentas da NVIDIA, e isso é bem interessante porque a gente tem dentro do Agent Toolkit todo o runtime lá, tanto do lado do servidor quanto do lado do NemoClaw. A gente tem otimização desse runtime usando o Dynamo e o Agent Toolkit otimizações. O Dynamo te permite fazer a inferência distribuída de LLMs, que é algo extremamente importante. A gente trabalha com diversos tipos de modelos, tem integração com diversos skills, tem tecnologias para trabalhar com subagents, como o EIQ que eu mencionei para vocês, ou o próprio VSS, que é o Video Search and Summarization, que é imagina uma LLM que trabalha com vídeo, então ela consegue assistir um vídeo, extrair dado do vídeo, responder e atuar sobre o que ela viu naquele vídeo. Ferramentas para memória, e também para integração com sistemas externos, e tudo isso já também integrado com ferramentas de observabilidade. Uma coisa interessante é olhar que hoje, dentro do mundo corporativo, 50% dos agentes têm sido desenvolvidos com essas ferramentas do LangChain, principalmente com Deep Agents, e por isso que a gente trabalhou muito com eles para tornar isso mais integrado e o mais inteligente possível, utilizando as tecnologias da NVIDIA e também utilizando o nosso modelo, que é o Nemotron. Falando do Nemotron especificamente, esse é um modelo que a gente desenvolveu e otimizou exatamente para fazer tarefas agênticas, para trabalhar com desenvolvimento de agente. Hoje, ele é um modelo de fronteira, tanto em eficiência de custos, quanto em reasoning e rapidez também. A gente tem esse modelo em 3 tamanhos, então o Ultra é o modelo de fronteira, ele é 5 vezes mais rápido e consome 30% menos de recursos computacionais. O Super é um modelo já menor, ele tem 4 vezes mais throughput que modelos comparados com alta acurácia, e o Nano é um modelo menorzinho, muito focado para você economizar na hora de fazer inferência, né? O que eu normalmente recomendo para desenvolvimento de agentes é a gente começar com um modelo um pouco maior, e depois que o agente está desenvolvido, que a gente sabe que está tudo funcionando do jeito que a gente queria, a orquestração está bem feita, a gente começa a reduzir o tamanho dos modelos, porque quanto menor o modelo, menor o recurso computacional que eu vou precisar ter para poder rodar esse modelo. O Nemotron é open source, o dataset do Nemotron é open source, ele está sendo usado por startups e empresas no mundo todo para destilar modelo com base nele, gerar modelos e SLMs específicos. Vale a pena olhar o que essa família Nemotron e as ferramentas do Nemo da NVIDIA te permite. Então, tem os datasets abertos, a gente tem o NemoGen, que é para Reinforcement Learning, desenvolvimento de skills, e toda essa pesquisa é aberta, então tem Open Research, tem muito código de exemplo, tem muito paper publicado. Eu, pessoalmente, uso muito o Nemotron Ultra para começar o desenvolvimento dos meus modelos. A família do Nemotron hoje está muito grande, a gente tem modelos já que são Omni, ou seja, ele processa vídeo, voz, imagens, e texto também. São modelos que têm um número gigantesco de parâmetros, mas a gente deixa uma quantidade pequena de parâmetros ativados durante a execução e vai ativando mais parâmetros de acordo com a tarefa, então isso otimiza muito o recurso computacional, e esses modelos você executa onde você quiser, no provedor de cloud A, B ou C, num servidor no seu data center, num cluster que você tenha, numa DGX Spark, no hardware que você tenha à disposição. É evidente que modelos maiores consumem muito mais de memória RAM. E respondendo a uma pergunta que sempre me fazem, Jomar, eu tenho uma
uma GPU com tanto de memória, que modelos eu posso usar dentro dela? Você sempre vai precisar olhar a quantidade de memória RAM, de VRAM que você tem disponível para rodar o modelo. Lembrando que uma LLM, ela precisa não só da memória para carregar os pesos dela, mas ela também precisa ter memória para janela de contexto. Então, quanto mais você utilizar de memória de uma GPU com o próprio modelo, menos vai te sobrar para ter contexto e, dependendo da tua aplicação, isso pode dar problema. Por isso que é importante a gente sempre trabalhar com modelos que sejam otimizados, primeira coisa, para ter performance, e segundo, a gente usar o modelo certo para executar a tarefa certa. E hoje existem centenas de modelos open source, eu vou mostrar para vocês os modelos abertos que a gente disponibiliza no build para vocês testarem. No meu caso pessoal, aqui da Jetson Nano, eu testei rodando dentro dela mais de 30 modelos para descobrir qual era o modelo que se ajustava exatamente isso. Eu tenho pouca memória RAM, eu tenho tarefas simples que eu quero executar, então eu fui otimizando essas tarefas com modelos maiores até que elas chegassem num simplificado que era capaz de eu rodar localmente com o meu modelo pequenininho, e isso para mim fez toda a diferença. O Nemotron 3 Ultra é otimizado para agentes, então 50% mais acurácia nas tarefas. Consegue trabalhar dentro do OpenShell com todos esses harness que eu comentei com vocês, e a gente consegue integrar ele com ferramentas externas através do OpenShell. O Nemotron executa e usa muito bem tanto ferramentas quanto skills, tá? E aí no curso que eu vou mostrar para vocês, a gente vai conseguir ver exatamente como é que funciona isso e por que é importante você ter um modelo como o Nemotron que entende o que ele tem que fazer, entende quais são as ferramentas que ele tem disponíveis e quais são os skills e usa isso de forma otimizada. O Nemotron é sensacional para esse tipo de aplicações. O site em que a gente começa a olhar tudo que a gente tem para poder trabalhar com essas tecnologias é o build.nvidia.com. Eu vou parar a minha apresentação nesse momento aqui e vou entrar dentro do build para mostrar para vocês como usar o build, o que é que tem lá dentro e mais uma série de outras coisas que vão ser importantes para vocês nessa jornada de aprendizado das tecnologias da NVIDIA, principalmente com o curso que a gente vai divulgar, que eu vou divulgar aqui no final do nosso bate-papo. Deixa eu só trocar o compartilhamento da minha tela aqui e vou mostrar para vocês, começando aqui pelo build. O build está nesse site, build.nvidia.com. É o site em que a gente disponibiliza todos os modelos que a gente tem hoje, através do que a gente chama de NIM, que é a sigla de NVIDIA Inference Microservices. São microserviços que exportam endpoints para você poder acessar uma série de modelos de IA. Então eu vou começar aqui através do Explore para mostrar o que a gente tem aqui. A gente tem modelos para reasoning, para visão, para design visual, para retrieval, que é para montagem de pipelines de RAG, como embed, extração e etc. Para speech, para biologia, para simulação, para clima, previsão climática e processamento de dados de tempo, para segurança e moderação. São centenas de modelos. E como é que eu posso trabalhar com esses modelos aqui? Se eu vier aqui em reasoning, a gente vai ter os modelos que são mais novos, os modelos que o pessoal tem utilizado mais, tá? Então eu vou pegar aqui este modelo que é o Nemotron Ultra que eu comentei com vocês, que eu uso para os meus agentes. Quando eu entro nessa interface aqui do Nemotron Ultra, a primeira coisa que eu posso fazer é vir aqui no Playground e testar ele através dessa interface, como se eu estivesse usando o ChatGPT, Claude ou qualquer outra ferramenta de chat com LLM, tá? E a partir daqui eu posso ficar ajustando o prompt, escrevendo o prompt. Uma dica para quem vai trabalhar com desenvolvimento de agente e quer aprender a otimizar prompt. Por mais que você consiga fazer uma boa engenharia de prompt, o que eu recomendo é sempre pedir para o modelo gerar o prompt para você. Porque de um modelo para outro, a forma otimizada de gerar o prompt ou de pedir para ele executar alguma coisa tem alguns detalhezinhos, algumas nuances. Então, quando eu trabalhava lá com desenvolvimento de agente, usando principalmente Creo AI, foi algo que eu aprendi que me acelerou muito a jornada de desenvolvimento, é que ao invés de eu ficar com tentativa e erro, tentando ajustar prompt, eu normalmente explico para o modelo o que é que eu quero que ele me entregue de informação. E depois que ele entendeu isso, eu peço para ele como eu te peço.
e aí ele já me gera o prompt, que é 90% do trabalho feito depois dessa otimização. Então a gente consegue fazer exatamente isso aqui e fazer os testes com todos esses modelos através do Playground. Isso é legal porque a gente tem muito modelo disponibilizado aqui no site e você pode explorar e testar todos esses modelos. Mas o interessante para a gente que é desenvolvedor não é ficar brincando com o prompt aqui, é testar ele de fato com ferramenta de software. Então, quando a gente vem aqui em Build, vocês vão ver que eu tenho um código de exemplo aqui para fazer o acesso a esse modelo através de Python. Então, eu tenho aqui o endpoint desse serviço que está hosteado pela NVIDIA e eu tenho aqui uma NVIDIA API Key. Se eu clicar nesse botão Generate API Key, eu vou fazer o login com a minha conta de developer. Vocês veem que eu estou logado até com a minha conta pessoal aqui. Eu vou clicar nesse botão, ele vai me dar uma API Key. Com essa API Key, eu consigo fazer consultas para esse modelo e para todos os outros que estão no build online. Isso é gratuito. Você pode testar diversos modelos. E por que a gente criou isso? Imagina que eu tenho um software lá de agentes que eu desenvolvi, que eu estou usando uma API da OpenAI. Essa é a parte legal. A gente implementou o cliente da OpenAI dentro desse microserviço. É um cliente aberto. Então, se você tem alguma coisa que já funciona com a OpenAI, com o ChatGPT, e você quer testar com esses modelos abertos que a NVIDIA disponibiliza, você simplesmente vai ter que trocar a URL e a API Key da sua aplicação. Aqui, para cada modelo, a gente tem uma sugestão de configuração inicial. Você pode olhar na documentação e ajustar isso de acordo com a sua necessidade. E você consegue pegar o que você já tem pronto e começar a testar com vários modelos. Lembra que eu falei que os agentes, a gente começa com um modelo maior e vai diminuindo? É assim que eu faço. Eu começo com o Nemotron Ultra. Na hora que ele está funcionando, eu reduzo para o Super. Vejo se eu preciso ajustar alguma coisa, se perdeu funcionalidade. Depois eu reduzo para o Nano. E aí eu consigo executar a mesma coisa com um modelo muito menor, que vai me consumir muito menos recurso computacional. A gente tem aqui os exemplos de código usando o LangChain. A gente tem uma biblioteca da NVIDIA dentro do LangChain que facilita muito o uso desses microserviços que estão aqui, dos NIMs. Tem exemplo de código para JavaScript também com Node, e eu consigo até acessar de Shell Script para fazer alguns testes ou implementação que eu quiser fazer e a utilização desses modelos. Uma vez que eu encontrei o modelo que eu quero e falo, beleza, esse aqui resolve minha vida, eu vou fazer o deploy desse modelo dentro da minha infraestrutura. E aqui, de novo, para a gente pouco importa onde essa infraestrutura está. Para pesquisa, desenvolvimento e teste, a utilização de tudo isso é gratuito, tanto aqui no site quanto através da execução na tua infra local. Para usar em produção, precisa contratar uma licença de suporte da NVIDIA chamada AI Enterprise, porque a gente vai manter esse microserviço, esse container atualizado para você com patch de segurança e etc. Então, você não precisa se preocupar em como é que eu otimizo essa infraestrutura de inferência para o meu hardware, porque quando eu instalo o NIM pela primeira vez, ele vai detectar a minha GPU e o meu hardware e ele vai se otimizar 100% para me entregar a melhor performance naquele hardware. E a gente vai manter isso atualizado para vocês. Para poder fazer o deploy disso, eu posso acessar imediatamente uma série de parceiros da NVIDIA que conseguem fazer o host disso. Eu vou clicar aqui, por exemplo, pegar a DigitalOcean, está aqui o custo deles. Eu vou clicar aqui, vou fazer login na minha conta da DigitalOcean e o build vai conversar com o DigitalOcean, vai implementar tudo para você e você vai ter um endpoint igualzinho você está vendo aqui para rodar, só que esse está dentro da tua infra, da tua estrutura. Se eu não quiser trabalhar com um provedor desse, eu quiser fazer o host dentro do meu próprio hardware ou do meu próprio servidor de nuvem, o que quer que seja, eu vou usar o Docker. E aí a coisa fica muito simples e interessante. Tudo que a gente vai ter que fazer basicamente é rodar uma linha de comando Docker. Ele vai baixar o container, ele vai executar o container, detectar qual é o teu hardware e fazer toda a otimização para tirar o melhor proveito daquele hardware que ele tem disponível. Nós criamos o NIM exatamente para isso. Quando as empresas começaram a olhar que era importante não deixar a informação sair do seu perímetro de segurança corporativo, elas começaram a implementar servidores de inferência de LLM dentro da sua infraestrutura. E viram que não era algo tão trivial. Os modelos são abertos, os frameworks são abertos, mas ter performance e fazer isso da forma mais otimizada dentro de uma infraestrutura de GPUs
era algo que não era tão trivial. Ainda mais quando você troca de uma GPU para outra, tem muita coisa que você precisa otimizar. Então, mesmo a gente escrevendo tutorial, colocando muita coisa de exemplo no GitHub, a indústria chegou para a gente e falou, pô, nos entregue uma forma mais fácil de fazer isso. Foi aí que a gente criou os NIMs, e aí, hoje, com uma linha de comando Docker, eu consigo rodar de forma otimizada tudo isso e replicar exatamente a experiência que vocês estão vendo aqui dentro. Jomar, eu não quero usar o NIM da NVIDIA, mas eu quero usar o Nemotron. Beleza, você pode usar VLLM, pode usar o TensorRT, pode usar o Olhama, tudo isso já está otimizado para GPU, você vai ter mais trabalho para fazer a configuração, instalação, precisa fazer isso distribuído, você vai usar o Dynamo. Quer fazer isso na mão? Tem muita documentação, tem otimização de GPU em tudo isso. O jeito mais fácil de trabalhar é através dos NIMs, é isso que eu tenho usado no meu dia a dia para poder fazer os meus deploys. Jomar, você rodou um NIM dentro da Jetson Orin Nano? Não, porque ela é muito pequenininha, mas eu rodei esses modelos, principalmente o Nemotron, e modelos menores que a gente tem disponibilizados aqui, através do Olhama. Tá? Como é que eu descobri qual era o modelo mais legal? Eu comecei testando os modelos do build, eu identifiquei modelos menores que poderiam rodar dentro da Jetson e seriam interessantes, e eu passei a testar eles com o Olhama e ver consumo de memória e etc. Para quem tiver acesso a uma DGX Spark, que é o sonho de consumo hoje de qualquer nerd de IA aí, o céu é o limite, tá? A gente consegue rodar muita coisa legal dentro da DGX Spark. Então, uma vez que eu identifiquei, eu consigo colocar esse NIM para rodar. Para quem vai fazer esse treinamento, a única coisa que você vai precisar fazer é criar sua conta de developer se não tiver uma, gerar uma API Key, salvar essa API Key em algum lugar do seu computador para você poder fazer o treinamento. A gente tem aqui também a lista completa dos modelos que a gente suporta, então aqui você consegue filtrar por diversas formas de pesquisa, quem que é o autor original, que caso de uso que ele tem, etc. A gente tem um repositório de skills que está crescendo bastante, com vários skills que a gente está desenvolvendo exatamente para trabalhar dentro desse mundo de agentes que eu comentei com vocês. E a gente tem uma série de blueprints da NVIDIA. Esses blueprints são projetos completos de coisas que a gente implementou, testou em laboratório, validou em aplicação real dentro do mundo corporativo e a gente disponibiliza aqui. Tem blueprints aqui, por exemplo, do Nemoclaw com LangChain para Deep Agents, então quero fazer o deploy dessa infraestrutura toda, tá aqui toda a documentação, como é que ele é feito, eu posso testar isso ao vivo em alguns provedores com que a gente tem parceria, então não quer levantar a tua infra, quer fazer um teste rápido, tem aqui o custo disso, e o Brew, o Breve, que eu já vou explicar para vocês o que é, porque a gente vai usar isso para o curso também, tá? Mas eu consigo testar os modelos aqui, tem o GitHub, onde esse blueprint está colocado, e a gente não tem blueprint só para a gente, tá? A gente tem blueprint para diversas coisas, eu gosto sempre de mostrar aqui para a galera, blueprint de pipeline de RAG, que a gente consegue criar pipelines de RAG complexos, enterprise grade, com suporte da NVIDIA, através desse blueprint. Eu conheço um caso muito legal no Brasil, de uma empresa grande, gigante, que estava há 4 meses definindo qual ia ser a arquitetura do RAG, o que eles iam utilizar, como é que eles iam trabalhar, e estavam com 1 milhão de dúvidas de como implementar tudo isso de forma otimizada. Quando eles conheceram esse blueprint da NVIDIA, foi questão de 1 ou 2 semanas e o RAG estava em produção, tá? O blueprint tem aqui todos os microserviços, que são esses verdinhos, que a gente oferece como NIMs da NVIDIA, os componentes externos que a gente vai usar para implementar essa solução. Como eu mostrei, a gente consegue fazer o deploy em nuvem diretamente, através do Breve e através de alguns parceiros. Então, eu posso escolher aqui qual é o provedor de cloud, está aqui o custo desse blueprint. Eu cliquei no Deploy Launchable aqui, vou entrar na página do provedor, vou fazer o deploy do blueprint inteiro lá e ele vai estar rodando com uma meia dúzia de cliques. Eu quero fazer isso na minha própria infra, é só vir aqui no GitHub, a gente tem tudo que você precisa para colocar esse blueprint para rodar. Tá? Com isso, o que a gente quer fazer? Simplificar
a infraestrutura otimizada para vocês concentrarem o tempo de desenvolvimento no que realmente traz diferencial para negócio, para as empresas de vocês, e não ficar otimizando e montando infraestrutura. A gente entrega tudo isso pronto para vocês utilizarem. Segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é o Deep Learning Institute, que é a escola online da NVIDIA. Aqui, quando a gente clica em Self-Paced Courses, a gente vai ter uma série de treinamentos que a NVIDIA disponibiliza para diversas áreas de computação, computação acelerada. A gente está reformulando muito conteúdo de Data Science e Deep Learning. Tem muita coisa para IA generativa legal aqui e tem muita coisa legal chegando para agentes, simulação e IA física. E muitos cursos aqui, os mais interessantes são cursos pagos. Fica a dica para quem for startup, membro do programa Inception, que eu já vou falar o que é. É de graça todos esses cursos, vocês recebem créditos, mas existem alguns treinamentos gratuitos que são interessantes aqui para quem quiser olhar também. O treinamento que a gente está lançando hoje e que a gente vai disponibilizar para vocês é esse aqui, e esse treinamento está aqui dentro desse portal. Então, o que você precisa para acessar o treinamento? Vocês vão receber, você vai ter um QR Code no final da apresentação com o link para esse site aqui. Vocês vão entrar no site, vão criar sua conta, vão fazer o login com a sua conta de developer. Quem não tiver uma conta de developer, crie uma. Se alguém encontrar qualquer erro durante o processo do QR Code de entrar lá e fazer o login, é simples, vocês vêm aqui nesse site, nvidia.com/training, cria a sua conta e você começa a trabalhar. Eu já estou logado, por isso que não vai aparecer o link de login, de criar conta, mas é uma conta de developer. A conta que você cria no developer.nvidia.com, que é a conta que você vai usar no build, e a conta que você vai usar aqui também. Quando vocês entrarem no treinamento, é isso aqui que vocês vão ver lá dentro. Então, ele tem 3 etapas aqui para você seguir, tá? Eu inverti a ordem das coisas aqui, porque eu gosto de um pouco de caos. Então, primeiro, cria sua chave, sua API Key lá dentro do build, anota ela na sua máquina. Aqui ele fala para você, olha, já start o Launchable do NemoClaw. Não precisa fazer isso logo no começo do curso, você consegue fazer grande parte só utilizando a sua chave de API do build, e você vai clicar aqui e você vai abrir o conteúdo do treinamento, tá? Que é este conteúdo que está aqui. Primeira coisa legal, se ele aparecer em inglês, vocês clicam aqui. Este é o primeiro curso da NVIDIA que a gente lança gratuito em português, inglês e espanhol. Então, por favor, divulguem para os seus amigos. Esse curso está muito legal, porque nele a gente vai ensinar o desenvolvimento de agente partindo do zero, tá? E do zero mesmo. Então, o que é um agente? Essa primeira parte, ela vai mostrar o que é um agente, como a gente cria agentes com LLMs, como a gente trabalha com LLMs, como é que eu acesso uma LLM através de linguagem de programação, como é que eu trabalho com a API dela, qual é o tipo de consulta que eu posso fazer para essa LLM, para ela manter contexto, para ela apagar o contexto. Então, nesse primeiro módulo, a gente vê tudo isso e aprende a trabalhar. O código aqui, ele está todo feito em JavaScript, tá? A gente consegue olhar aqui todo o código. Vocês vão ver que tem algumas partes do treinamento que tem um monte de linha de código lá. Aquilo tudo é o ferramental para você acessar LLM, para ter controle da informação e etc. A parte normalmente que tem o pulo do gato está lá embaixo, mas quem desenvolve vai se divertir bastante com isso. Tudo que vocês têm que fazer para começar a usar o curso, na hora que a gente acabar aqui o webinar, vai ser criar sua API Key, você vai abrir essa página aqui, a outra lá, vai acessar essa, você vai colar sua API Key, ele vai salvar e verificar, ele vai te dizer aqui a sua API Key está salva, a partir daí a gente consegue começar a executar o curso. No segundo módulo, a gente vai aprender a trabalhar com workflow de agentes, entender como é que eu monto esse loop para o agente fazer a execução das tarefas, e é bem legal, porque a gente sai lá do uso da LLM, aprende a fazer um agente na unha, e isso aqui te dá uma base muito legal. O legal disso é que tudo que a gente ensina aqui tem referência acadêmica, tá? Então, para quem quiser entender melhor, tá aqui as referências, é só clicar e continuar estudando. Na terceira parte do curso é onde a gente, de fato, vai precisar do NemoClaw para trabalhar, tá? O NemoClaw, eu posso rodar ele na minha própria infraestrutura e configurar a minha instância de NemoClaw aqui,
tá? Para poder rodar tudo que eu tenho que rodar dentro desse treinamento. E é aí que vem a parte legal, eu posso rodar ele no Breve da NVIDIA, que é esse Launchable aqui, tá? Quando eu clicar aqui, eu já estou logado com a minha conta, tá? Vocês vão ver aqui que para eu poder lançar uma instância do NemoClaw, eu vou pagar 16 centavos de dólar por hora. E aqui está a informação legal para vocês. Repara o custo de processamento disso. Para quem participou desse webinar, vocês vão receber nas próximas horas um e-mail com um código que vocês vão usar para colocar 10 dólares de crédito dentro desse site do Breve. Esses 10 dólares não expiram e vocês podem usar do jeito que quiser, tá? Então, imagina 10 dólares com o NemoClaw rodando a 16 centavos de dólar por hora, você vai poder brincar bastante com essa instância. Lá dentro vai ter o OpenClaw. No treinamento, a gente vai cobrir como se conectar remotamente com ele, como utilizar ele de forma remota, mas existe muito tutorial na internet de como trabalhar com o NemoClaw e com o OpenClaw. Uma vez que eu tenho a minha instância rodando, eu consigo usar com tudo que vocês vão aprender no treinamento, mas eu também vou ter a web UI dele, que eu posso abrir dentro dessa instância e trabalhar e utilizar ele do jeito que eu bem entender, tá? Isso aqui é muito legal, galera, porque eu não tinha isso quando eu comecei trabalhando com o OpenClaw e com o NemoClaw, tá? Eu tinha que arrumar hardware mesmo, físico, para fazer esse desenvolvimento. Então, façam a conta, 16 centavos de dólar por hora, vocês vão ganhar 10 dólares, vai dar para estudar muito e brincar bastante com o NemoClaw dentro desse ambiente, tá? Então, a segunda parte do treinamento, a gente vai conectar com o NemoClaw e vai começar a executar uma série de tarefas. E a última parte do treinamento, ela vai ensinar a gente a trabalhar com o OpenShell. Então, o legal aqui é que a gente vai tentar fazer um monte de coisa errada dentro do OpenShell, ou seja, prompt injection, testar uma série de coisas de segurança, e a gente vai aprender a configurar e a trabalhar com o OpenShell para entender como é que ele protege o nosso agente, tá? E aí tem uma série de tarefas que a gente vai executar aqui para aprender, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui está todo em português, é a primeira vez que a gente traduz para português e para espanhol. Vocês veem que o meu está dizendo aqui, ó, não tem chave de API, não estou conectado com o OpenClaw. Depois que vocês seguirem esses passos, vai estar tudo conectadinho, tá? E o mais legal, a gente planeja lançar esse curso como open source. Jomar, eu achei um negócio na tradução que não tá tão legal e etc. Siga a gente nas redes sociais, que daqui uns dias vai ter um repositório do GitHub que vocês vão poder entrar lá e nos ajudar a evoluir esse curso e evoluir o conteúdo dele, melhorar a tradução e etc. Deixa eu voltar para a minha apresentação. Eu tenho mais alguns slides para mostrar aqui para vocês. Para poder ter acesso a tudo isso, você precisa ter uma conta no programa de developer da NVIDIA, e este aqui é o site, developer.nvidia.com. A coisa mais legal desse site, além de ter tutorial e uma série de conteúdos, são os fóruns. Quem responde os fóruns da NVIDIA são os desenvolvedores dos frameworks e das bibliotecas. Então, quer fazer uma pergunta para o cara que desenvolveu o NemoClaw, você posta no fórum, ele vai responder. Open source, está no GitHub também, o OpenShell também está tudo lá, mas o fórum da NVIDIA é o lugar central para vocês tirarem suas dúvidas sobre tudo que é tecnologia da NVIDIA. Recomendo fazer parte do programa. Para quem tiver uma startup ou trabalhar numa startup e trabalha com inteligência artificial, o Inception é o programa através do qual a gente apoia e ajuda as startups a desenvolver IA no estado da arte. A gente não ensina nenhuma startup a criar IA, a gente ensina eles a usarem o estado da arte da nossa tecnologia dentro do que eles fazem. Já são mais de 2.000 startups na América Latina dentro desse programa. A gente oferece treinamentos gratuitos da NVIDIA, desconto para aquisição de hardware, créditos de nuvem. A gente faz muito matchmaking entre startups e grandes clientes. A gente ajuda a expor as NVIDIAs para a indústria através de caso de sucesso, de oportunidade de palestra e exposição, não só nos eventos da NVIDIA, mas nos eventos do ecossistema. Sempre que alguém vai fazer um evento de IA e vai ter uma área de startups, o primeiro telefone que toca é o meio do Andrei. Olha, a gente vai ter um evento, tem aqui stand para 5 startups, conta para a gente 5 startups legais para vir, que tenham soluções em tal área, e a gente faz essa ponte. E a gente tem um programa para VCs também, e que a gente
consegue disponibilizar o perfil das startups que passam por um longo crivo da NVIDIA, de adoção de tecnologia, de maturidade tecnológica, de arquitetura, que é o que a gente ajuda as startups a construir durante o programa. E a gente consegue depois disponibilizar dentro de uma base de dados de VCs, centenas de VCs do mundo inteiro, dezenas de VCs que só olham para a América Latina. Os VCs entram em contato com as startups e negociam o que quiser negociar de investimento. A gente não tem nenhuma participação econômico-financeira nisso. Não é um programa de aceleração, não é um programa que tem dia e hora para começar e terminar. O requisito para participar, a startup trabalhar com IA, ter um desenvolvedor pelo menos um desenvolvedor dedicado dentro da startup, ter um site que funcione e que mostre para a gente o que você faz e, de fato, a startup existir. É basicamente isso, nvidia.com/startups. Vai ser um prazer ter startups de vocês dentro do programa. NVIDIA On Demand é o site que eu carinhosamente chamo de Nerdflix, porque ele é o Nerdflix. Todo o conteúdo que a gente gera da NVIDIA vai para dentro desse portal. Só esse ano no GTC foram mais de 600 palestras técnicas de negócios, de hardware, de software, de cloud, de tudo dentro desse repositório. E esse webinar que a gente está fazendo hoje vai daqui a alguns dias estar disponibilizado dentro do On Demand. Então, poxa, um amigo seu queria ter participado e não viu. Jomar, vai ser gravado em algum lugar? Vai estar disponível dentro do On Demand. Quem entrar depois não vai ganhar os créditos do breve, mas a vida é assim. Vocês que estão hoje vão conseguir os créditos. Duas referências importantes para vocês. Primeira delas, Explica Aí. É uma playlist que a gente tem no YouTube com vídeos curtinhos de 1 a 4 minutos que ensinam as principais tecnologias e frameworks da NVIDIA. É um lugar para começar. O que a NVIDIA tem de visão computacional? Tem vídeo lá. O que é o NIM da NVIDIA? Tem um vídeo lá. Como é que eu baixo um container da NVIDIA? Tem vídeo lá. Então, são muitos vídeos. A playlist já tem mais de milhões de views e tem ajudado as empresas e as startups do mundo todo a conhecer a nossa tecnologia. Está em português e em espanhol. E a gente tem um podcast chamado Vem Aí, está em todas as plataformas de podcast. No nosso canal do YouTube, que está aqui o link, a gente tem isso em vídeo. É bem legal vocês entrarem lá para assistir, mas está em todas as plataformas. A cada temporada, eu pessoalmente sou um dos hosts do podcast e eu trago as startups que estão fazendo uso sensacional das nossas tecnologias. Tem muito case legal lá dentro para vocês explorarem. Nos sigam lá no LinkedIn, que é onde a gente faz todas as divulgações de eventos. E esse é o nosso canal do YouTube. Entram lá, dá um like no canal, porque a gente toma muito cuidado com o conteúdo que põe lá. É exatamente para facilitar a vida do desenvolvedor. Aqui estão alguns dados do Deep Learning Institute que eu já mostrei para vocês. Então, são mais de 1 milhão de desenvolvedores já treinados globalmente, mais de 90 cursos, e a gente está reformando e mexendo nisso o tempo todo para estar sempre bem atualizado. Existem diversas certificações da NVIDIA que você pode tirar por lá. Então, explorem esse site. A gente teve que criar esse site lá atrás para ensinar a indústria a fazer Deep Learning, por isso que o nome dele é Deep Learning Institute. Foi um dos primeiros a fazer isso. E aqui, finalmente, o que todo mundo está curiosíssimo, e agora eu já imagino todo mundo pegando o celular e apontando para esse QR Code, é aqui que está o link para vocês entrarem lá no treinamento, e aí é só seguir essas dicas que eu dei para vocês. A gente tem alguns minutinhos para poder responder perguntas. Quem está aqui comigo no bastidor e vocês não estão vendo, e eu queria agradecer, é a Isadora e o William, que eles já estão respondendo muitas das perguntas. E aqui tem algumas que a Isa separou aqui, que são perguntas que acho que são interessantes. Então, o que significa seguro de fato dentro do Nimoclaw, eu expliquei. Ele é um sandbox em que está tudo travado, você não tem acesso a nenhuma comunicação de rede, você não tem acesso a nada no teu sistema de arquivo local remoto, então você tem que ir liberando o acesso a cada uma dessas coisas. Isso é bem legal. Tem aqui, já utilizei o OpenClaw na minha máquina, quando instalar o Nimoclaw ele entra em conflito, eu preciso desinstalar, não vai entrar em conflito, mas o ideal é que o Nimoclaw vai ser tipo uma outra instância rodando dentro da tua máquina, tá? E o ideal é você rodar o Nimoclaw, o OpenClaw dentro do Nimoclaw por conta dessas questões de segurança. Procurem na internet problemas de segurança, erros ou catástrofes que o OpenClaw causou, vocês vão ver algumas bem interessantes. Se é possível ter um Nemotron localmente ou somente via gateway, é possível ter localmente, você vai precisar ter uma GPU com bastante memória para isso. A gente tem aqueles 3 tamanhos lá, tudo vai depender da GPU que você tem disponibilizada, né? Você pode rodar
ele dentro do NIM, como eu mostrei para vocês, mas você pode colocar na tua engine de inferência. Tá? Eu já brinquei bastante com o Nemotron rodando com o Olhama. O Olhama tem muita otimização para GPU, para CPU, dá para rodar o Nemotron dentro, fica legal também. Nemoclaw sendo um produto NVIDIA compatível com outros ambientes como o Apple Silicon? Sim, ele é compatível, dá para você rodar. É um projeto open source e na verdade, tudo isso que a gente está falando, né? Quando você olha o OpenClaw especificamente, ele é uma grande aplicação em Node, tá? Então você consegue rodar ele em outras plataformas. Eu tenho o Spark, acabei de comprar, o OpenClaw dele funciona muito diferente? Não, eu não sei quem é você, mas eu tô com uma inveja danada, tá? E o Nemoclaw dentro da Spark é sensacional. Tá? Você levanta o Nemoclaw, você levanta um NIM dentro com o Nemotron, ou levanta o Olhama, se você preferir, e você consegue fazer tudo isso que eu mostrei dentro da tua Spark. Tá? Eu te garanto isso porque eu fiquei 1 mês e pouco com o Spark aqui, e, cara, não vejo a hora de botar meus dedinhos gordos numa Spark de novo, muda a vida. Tá? Aliás, eu montei o Jarvis para fazer a automação da minha vida, da minha casa dentro da Spark. Estou tentando replicar ele com a Jetson aqui, mas não tá sendo tão simples assim. Ainda não sei nada sobre a gente. Será que consigo aprender com esse curso? Tem uma 4090, ela é adequada para trabalhar com agentes? Sim, não vão ter microserviços da NVIDIA para sua 4090, mas você vai poder usar o Olhama com todos esses modelos. E detalhe, tá, galera? Tem de GPU. Eu só preciso de uma CPU para rodar ele. Igualzinho o OpenClaw. O OpenClaw eu instalo em qualquer coisa que processa. Eu posso instalar numa Raspberry Pi, por exemplo. Tá? O que eu vou fazer é conectar com os modelos externos. Tá? O William até contou aqui pra gente, tem o Rogue Nemoclaw com a Local LLM. Dentro lá do build que eu mostrei para vocês, eu não quis mostrar essa parte da Spark, porque eu acho judiação ficar mostrando isso. Mas entra build.nvidia.com/Spark, vocês vão ver os blueprints que a gente tem para Spark. Tá? Tem lá uma receita de bolo de como rodar o Nemoclaw com LLM local dentro da DGX Spark. Eu rodei esse tutorial, funciona, é rapidinho, você está com tudo rodando, instalado e configurado. Para quem quiser mais coisa, da DGX Spark, build.nvidia.com/Spark. Então, voltando à pergunta, não sei nada sobre agentes, esse curso vai te ensinar o básico de agente, o básico de como você interage com LLMs. Ele está em JavaScript, se você não tem influência em JavaScript, não faz mal, você consegue acompanhar o que o código está sendo feito ali. Hoje a gente consegue pegar código em JavaScript, jogar dentro um chat GPT, falar para ele, explica para mim isso aqui porque eu não entendi, tá? Mas é um excelente roteiro, extremamente didático, para a gente poder trabalhar e aprender agentes. Né? Tem aqui uma pergunta, qual o hardware mínimo para testarmos? Com o curso online você precisa de um navegador e mais nada. Este navegador, inclusive, pode estar dentro do seu celular ou dentro do seu tablet. Então, esse curso online, o que eu amei quando a gente estava planejando o curso e me contaram que o curso ia sair, na verdade, foi exatamente isso. A gente só precisa de um acesso à internet, chave de API da NVIDIA, conta de developer da NVIDIA, créditos do Breve, que vamos combinar também, na hora que o crédito acabar, 16 centavos de dólar por hora, umas 5 horas, que dá o quê? $1? Você consegue rodar tudo isso, tá? E detalhe, tá? Fica a dica. Olha dentro do Breve que tem muito mais coisa lá que vocês vão poder usar com esses $10 aí e, evidente, com o que mais vocês quiserem colocar de crédito. Galera, estamos em cima da hora, em cima do tempo. Quero agradecer a presença de todo mundo. Tá aqui o link, então, para o treinamento. Vou fechar deixando o link das nossas redes sociais. Para quem quiser conversar comigo depois do evento, me mandar pergunta e etc., crítica, feedback. A gente teve aí já algumas perguntas ao longo do treinamento, mas vocês podem me procurar no LinkedIn. Jomar Silva vai ter a foto deste gordo que vos fala com 2 GPUs na cara, sou eu. Pode me adicionar lá, pode me mandar mensagem. Como eu tenho muita gente no LinkedIn, às vezes eu levo 2, 3 dias para responder, mas eu respondo todo mundo por lá, tá bom? Muito obrigado a vocês, muito obrigado por estarem aqui, pelo tempo de vocês. Gostou do curso? Vai sair no NVIDIA On Demand, a gente vai divulgar isso, mostra para todo mundo, muda a vida de qualquer pessoa aprender a usar a gente. E aqui eu não estou falando de desenvolvedor de software, eu estou falando de qualquer pessoa. Eu tenho amigos que trabalham com tudo quanto é tipo de coisa que vocês puderem imaginar, autônomos, em diversas áreas de ramos de atuação,
que estão aprendendo a trabalhar com a gente e a vida está ficando muito facilitada. É uma tecnologia que veio para ficar. Finalmente a gente tem a capacidade de fazer coisas incríveis com IA na mão de qualquer pessoa. Não precisa mais ser um gênio da inteligência artificial para fazer coisas sensacionais com IA. Um grande abraço, um prazer estar aqui com vocês. Siga-nos em redes sociais, vão ter mais eventos bem legais e webinars como esse. E um último recado, quero rodar um NIM na minha infraestrutura, Jomar, não sei como fazer. Olha no On Demand que eu fiz um webinar faz algumas semanas ensinando a fazer isso. Beleza? Um abração, vejo vocês na próxima.